Olá, boa noite. Quero saudar a todos com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Então vamos começar com uma palavra de oração e aí então nós damos início ao nosso tempo aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer e reconhecer, ó Pai, a tua soberania, o teu plano sábio, bondoso e amoroso sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós temos uma nova e viva esperança e que transcende, ó Pai, as circunstâncias desfavoráveis ou negativas da vida. Te louvamos, ó Deus, porque essa esperança está baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Na obra de Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos. E por isso, ó Deus, Ele pode conferir uma nova vida e vida eterna para nós. Louvamos o Teu nome por isso. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem fornecido para nós, para a Tua igreja, ferramentas para que a Tua palavra possa ser transmitida e comunicada a todo lugar do mundo. Louvamos o Teu nome por isso, que o Senhor nos dê sabedoria, prudência, para que o Evangelho possa ser pregado, ó Deus, e que nesta oportunidade de pandemia, a Tua palavra seja pregada e proclamada até os confins da terra. Pedimos que o Teu Santo Espírito ministre ao nosso coração com poder. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, que eu oro. Amém. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, nós começamos uma jornada no Evangelho de Marcos, respondendo algumas perguntas, dentre elas, quem é Jesus, qual a sua identidade? E nós então, parte dessa identidade foi respondida quando nós vimos os milagres de Jesus, que esses milagres apontam para quem ele é, para a sua natureza, apontam para a sua filiação, a sua divindade. E nós então agora iremos pular do capítulo 12 para o capítulo 14, ok? E o capítulo 14 que nós iremos estudar é do verso 1 ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia, sinta-se à vontade para acompanhar ou então apenas ouça a leitura. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se muito entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se e ungiu-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Se eu fosse dar um título para essa nossa meditação, seria um sacrifício de amor extravagante. E quero começar fazendo algumas perguntas para você. Veja, em sua vida, como discípulo do Senhor Jesus, você já fez um sacrifício de amor extravagante para Ele?
Você consegue se lembrar de uma época em que fez algo que realmente lhe custou? Houve um custo significativo? Um momento em que você ficou sem algo para que realmente o reino de Deus, ou para que a igreja obtivesse então algo desse recurso como um presente seu? Ou seja, por vezes nós participamos de campanha, por vezes nós também ficamos apertados financeiramente e por vezes falhamos em dar algo que realmente seria o melhor para Jesus. Veja, infelizmente, somos bons em dar a Jesus nossas sobras e coisas de segunda mão. Quando, por exemplo, abre na igreja, o ministério tal está precisando de uma TV. E você vai lá e entende que é uma oportunidade de você trocar a sua TV e comprar uma TV Smart, com Wi-Fi, toda aí um alto nível de tecnologia, 12K, nem sei se existe isso, mas você compra mais top. E aí você pega aquela que você tem e você dá oferta para aquele ministério. Infelizmente, nós temos uma tendência, não todos nós, obviamente, mas há uma certa inclinação para que possamos dar muitas vezes aquilo que está sobrando, não o melhor para o Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por Ele, em sua soberania, ter separado esse episódio, registrado esse episódio para a nossa edificação, para que possamos, ao nos aproximarmos da palavra de Deus, sermos edificados por essa Sagrada Escritura que relata a narrativa de uma mulher que fez algo impressionante. Aqui vemos um sacrifício de amor extravagante por uma mulher que Marcos deixa no anonimato. Ele não cita o nome dela. Se tivéssemos somente esse evangelho, nós não saberíamos quem era esta mulher. E também vemos duas vidas que não poderiam estar em maior contraste quando se trata de devoção ao nosso Senhor. Uma mulher sem nome, anônima, que deu o seu melhor, e um homem chamado Judas, um discípulo de Jesus, aquele que entre talvez aí 500 seguidores, ele estava num círculo de 12 mais próximos do Senhor. E esse homem traiu o Filho de Deus. Da mulher, veja, Jesus disse: onde o evangelho for proclamado em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado em memória dela. Versículo 9 do capítulo 14. Do homem, ou seja, de Judas, o nosso Senhor disse: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Mesmo capítulo, porém o verso 21. Portanto, os verdadeiros seguidores de Jesus não hesitarão em adorá-lo com grande amor e grande sacrifício. Então, temos aqui 4 lições. E a primeira lição que eu quero dividir com vocês é: atos de amor extravagantes serão públicos. Veja, o pano de fundo então dessa história são 2 festas. A festa da Páscoa, que foi aquele momento onde o Senhor Deus liberta o povo do Egito, liberta o povo do poder de Faraó, que era alguém que oprimia Israel, que era alguém que era um líder completamente cruel. Então, a Páscoa era um momento fundamental, extremamente importante para o judeu. Eles comemoravam, então, essa libertação. O cordeiro pascal, então, era imolado, seu sangue era derramado. E naquela primeira ocasião, lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos que o cordeiro foi imolado e o sangue dele era, então, passado na verga da porta, na parte de cima,
nas laterais, né, nos batentes, e embaixo deixava-se então uma bacia com sangue. Tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus, que o sangue dele seria vertido, e esse sangue então faria com que o anjo da morte, naquela ocasião, quando visse o sangue, ele passasse por cima, de tal maneira que o primogênito daquela família não iria morrer. E temos também a festa dos pães asmos, ou seja, imediatamente após a festa da Páscoa, os pães asmos era aquela festa que lembrava o povo da saída do Egito. Era um pão sem fermento, porque o fermento na Bíblia, alguns discordam, mas eu penso que o fermento na Bíblia ele aponta para o pecado, não é? Então era o pão sem fermento, era o pão sem pecado que eles comeram ali, pães asmos. E na sombra do segredo, vamos dizer assim, um termo interessante aí, na maracutaia, não é? O sinédrio, ou seja, a liderança de Israel, a liderança religiosa de Israel, os principais sacerdotes e os escribas procuravam prender a Jesus e matá-lo. Marcos diz que eles esperavam prendê-lo de uma forma traiçoeira, mas não antes da festa. Por quê? Porque Jerusalém se tornava agora, na nação de Israel, o centro de todas essas festas. Calcula-se que em torno de 2,5 milhões de pessoas migravam para Jerusalém para que essa festa fosse então comemorada. Então, para que não fosse chamada a atenção e parte dessas pessoas ali de Israel, que era da Galileia, migrava para Jerusalém, eles tinham a afeição de Jesus. No entanto, as coisas aconteceriam no tempo de Deus e Cristo, o Cordeiro Pascal, seria sacrificado no tempo determinado soberanamente pelo Senhor. Meus irmãos, a agenda de Deus não tem erro. A agenda de Deus não pode ser nem antecipada e nem adiada. Deus tem o tempo certo e no tempo dele, ele vai então pôr em prática e concretizar o seu plano de salvação. Agora, quando chegamos no versículo 3, a cena muda. Ela vai então para Betânia, para a casa de Simão. Esse Simão, certamente, ele foi curado pelo Senhor. E então, nós podemos aqui então sugerir que por conta dessa cura que Jesus faz para ele, em gratidão, ele convida o Senhor para uma refeição em sua casa. E quem chega, você pode ver no texto paralelo, João capítulo 12, é Maria. Marcos não dá o nome, mas João, ele dá nome a essa mulher. E o nome dela é Maria, que é irmã de Marta e de Lázaro, o último que Jesus ressuscitou. Então, quando Jesus estava reclinado à mesa e na casa de Simão o leproso, então veio essa mulher. E ela tem um perfume, nardo puro. E nardo era um perfume de cheiro adocicado de uma planta rara, encontrada apenas na Índia. Agora imagina o custo desse perfume. Quão caro ele deveria ser? Era uma planta rara de um local extremamente longe. Ou seja, para que esse produto fosse feito, né, aquela planta coletada, trabalhado a sua essência para chegar naquele perfume, sendo então depois enviado para a região ali do norte da África, aquilo certamente tinha um preço muito elevado. E Maria quebra esse frasco, esse perfume, tornando então ele não mais utilizável, e derramou todo o seu conteúdo sobre Jesus, tanto em sua cabeça quanto em seus pés. Então ela com seus cabelos passa a enxugar os pés com seu próprio cabelo. João 12, versículo 3. Então, cada vez que vemos Maria nos registros dos evangelhos, ela está sempre aos pés de Jesus. Uma mulher normalmente não se aproxima de um homem neste ambiente de uma refeição pública, exceto para que ela possa servir, então, a refeição aos homens. Agora, Maria não se importava nem um pouco com as convenções
culturais, com as barreiras que os homens erigiam entre as pessoas. Jesus era o seu Senhor e Mestre. E ela o amava profundamente e teria feito qualquer coisa por Jesus. Ela queria que todos soubessem o valor inestimável que ela dava ao seu Mestre e Salvador. Então ela veio ao público. Ninguém poderia negar ou duvidar da lealdade dessa mulher. Agora uma pergunta para você e para mim que nos confronta. O mesmo pode ser dito para você e para mim? Será que nós temos essa mesma devoção, essa mesma lealdade? Nós olhamos para aquilo que Deus nos dá e colocamos à disposição para o seu reino? Maria aqui, com essa atitude, nos mostra que a coisa mais valiosa ela usa para o Senhor. Na realidade, ela está antecipando algo que irá acontecer e que vai mudar a história da humanidade. Em segundo lugar, atos de amor extravagantes serão frequentemente criticados. Veja, o texto diz que quando ela passa a fazer isso, os discípulos começam a criticar, dizendo: por que ela não pegou esse perfume e vendeu por 300 denários, que era uma soma, uma quantidade altíssima, e distribuía aos pobres? Veja, eles não se importavam em elogiar essa mulher. Eles não estavam ali enxergando a natureza do sacrifício de amor que ela estava fazendo pelo Senhor. E aquelas pessoas, ou seja, os discípulos, liderados por Judas Iscariotes, ficaram indignados com o que estava acontecendo. Eles questionaram tanto o motivo quanto a ação de Maria. Enquanto ela adorava e ela expressava toda a sua lealdade, o seu sacrifício, o seu amor por Jesus, eles expressavam ira, raiva, desagrado, bufando para essa mulher. Veja, observe. Os discípulos não apenas rebaixam Maria, eles também rebaixam Jesus. Honrar a Cristo dessa maneira, meus irmãos e amigos, diziam eles, era um desperdício. Veja aonde o coração do homem chega. Eles não acreditavam que ele fosse digno de tal sacrifício, de tal expressão de amor extravagante. E segundo observação, alguns desejam ser pobres em suas posses para enriquecer em sua devoção a Jesus. Outros não. Outros preferem acumular posses e separam apenas aquilo que sobra para Jesus. Os últimos geralmente são aqueles que criticam aquelas pessoas que usam os recursos que Deus lhes confere, lhes dá, e usam de maneira que expressam o amor pela causa e pela pessoa de Cristo. E a terceira observação, o mundo, e infelizmente muitos na igreja, nunca terão problemas com a devoção moderada e medida a Cristo. Eles terão pouco, nenhum problema com muitos bens e com a busca por um cristianismo conveniente e confortável. Mas afaste-se de um emprego dos sonhos, daquele trabalho que você tanto almejou, e você logo será chamado de tolo. Você vai estar vivendo uma vida perdida. Quando um dos grandes pregadores do século passado, chamado Martin Lloyd-Jones, ele era médico por ofício, ele era assistente do médico-chefe cardiologista do rei da Inglaterra. E quando ele abandona, vamos usar essa expressão, tudo aquilo, aquela posição dele, o seu trabalho como médico, e ele então se torna um pastor de uma igreja pequena no país de Gales. As pessoas chamaram e falaram que ele estava louco, que aquilo era apenas um romantismo. E ele diz em suas palavras: eu não perdi nada, eu ganhei
tudo. Que coisa fantástica. Em terceiro lugar, atos de amor extravagantes serão lembrados. Veja, Atos capítulo 7, de 54 a 60, registra o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão vê o Senhor Jesus em pé à destra de Deus, enquanto ele, após um sermão, onde ele coloca de maneira desvelada o pecado do judeu, daqueles judeus, ao invés daquelas pessoas se voltarem para o Senhor em arrependimento, a ira é despertada no coração deles e eles passam então a apedrejar Estevão. Nosso Salvador está para receber seu servo fiel martirizado na glória. Em Marcos agora, 14, de 6 a 9, vemos nosso Senhor defendendo outro servo fiel, na verdade uma serva, uma mulher, que o cobriu com um sacrifício de amor, apenas para ser ridicularizada por aqueles que deveriam saber disso. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: deixai-a, por que a molestais? Jesus dá essa ordem. Não assedie essa mulher, não a aborreça. Ela fez algo maravilhoso e singularmente importante para Deus. Alguns leitores interpretaram mal essa passagem, dizendo que Jesus não se importava com os pobres. Isso não é verdade. Jesus se importava com os pobres, com os oprimidos. Quando Jesus via aquelas pessoas com fome, ele as alimentava, ele curava as pessoas, ele fazia o bem para o pobre e para o oprimido. O problema aqui é sempre, e outro termo, nem sempre, ou seja, os pobres estarão sempre lá. Mas Jesus não estaria. Então a oportunidade de mostrar a Jesus, esse tipo de amor e afeição pessoal, logo acabaria, porque ele seria assunto aos céus. Mas os pobres, vocês sempre terão na presença de vocês. Além disso, Jesus é Deus. E o primeiro dos grandes mandamentos sempre supera o segundo. Jesus de fato afirma a sua preeminência acima de todos os outros. E isso pode ajudar. Coloque essas palavras na boca de qualquer outra pessoa humana. E elas serão escandalosas, egocêntricas e até mesmo narcisistas. Coloque-as na boca do Filho de Deus, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. E eles então fazem todo o sentido no mundo. Cuide dos pobres. Eles são importantes. São expedientes que Deus nos dá em sua graça e misericórdia de servi-los e de amá-los. Contudo, e acima de tudo, adore o Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus. E Jesus então faz 3 observações impressionantes sobre Maria. Ele diz: ela fez o que pôde, ela não escondeu nada. Segundo lugar, seu ato de amor extravagante teve significado profético e simbólico. Veja, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela entendeu completamente o que estava para acontecer? Provavelmente não. Aquela atitude dela não foi intencional, no sentido de estar embalsamando ou então ungindo alguém que iria morrer. Ela não sabia disso, mas ela teve uma visão maior de Jesus, do qual os seus discípulos não tiveram. Ela podia enxergar que Jesus é aquele que merece tudo o que eu tenho, o meu amor e o meu sacrifício por aquilo que ele fez por mim, pelo seu amor demonstrado e que naquela ocasião ele iria demonstrar na cruz do Calvário. E em quarto lugar, atos extravagantes de amor serão contrastados com atos de traição. Veja, quando Marcos, dirigido pelo Espírito Santo, coloca depois dessa história a traição de Judas, ele quer criar um contraste.
Então, algumas pessoas acham Jesus útil por causa do que acham que podem obter dele. Elas seguem a Jesus, ou elas se dirigem apenas a Jesus fazendo pedidos. Outros acham Jesus bonito porque era alguém com certa filosofia, né? Era alguém que viveu uma vida espetacular. Mas esta mulher viu a beleza de Jesus e deu tudo o que tinha para ele. Em contraste, Judas achou Jesus útil e procurou obter tudo o que podia em troca dele. Jesus poderia então se tornar uma moeda, literalmente, uma moeda de troca. Judas era um dos 12 e ele estava tão perto de Jesus, mas sentia profundamente a falta de Jesus. Surpreendentemente, Judas tomou a iniciativa de ir aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. João nos informa que Satanás o induziu a trair o Senhor. Ainda assim, mesmo que Satanás tenha induzido Judas, ele fez uma escolha de sua livre e espontânea vontade. Em momento algum, Judas foi obrigado a entregar Jesus. Ao final, a escolha foi dele. O versículo 11 é simples e trágico ao mesmo tempo. Os líderes do Sinédrio ficaram contentes em ouvir e prometeram dinheiro a Judas, 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata era o valor de um escravo que foi ferido acidentalmente até a morte por um boi. Você pode ir lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 32. Há essa lei de que quando um boi ferisse um escravo e esse escravo viesse a morrer, então o boi teria que ser morto e o dono do boi teria que pagar 30 ciclos de prata. Veja, o fato de Jesus ser pouco estimado se reflete não apenas em sua traição, mas na baixa soma combinada por Jesus e o sumo sacerdote. Judas então começou a procurar uma boa oportunidade para trair Jesus. Aconteceria muito mais cedo do que ele esperava, mas com resultados que ele consideraria